Olá, famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Quero desejar a todos uma boa noite, uma grande noite, abençoada por nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu precisava fazer essa postagem, porque eu tenho feito alguns estudos e tenho acrescentado alguns conhecimentos de muito que já li a respeito do que está acontecendo hoje no Brasil. Então eu gostaria de passar uma ideia, uma opinião minha para as famílias de bem que me acompanham. Essa tragédia, em partes, que está acontecendo atualmente no Brasil, ela já vinha sendo delineada ao longo dos últimos anos. Já era uma tragédia prevista. E digo mais, é uma pequena fagulha da tragédia que pode estar por vir se o povo brasileiro não se atentar. As famílias sofrerão muito mais, o povo brasileiro acabará sofrendo muito mais do que já sofreu até hoje. Eu gostaria de esmiuçar aqui uma ideia e tudo baseado em fatos reais, em situações reais. Prestem atenção, por favor, senhores e senhoras e jovens. Vejam só, a Constituição de 1946, segundo PhDs e estudiosos na área, ela previa de antemão, em primeira instância, em primeira situação, que todo poder emana do povo. Em 1946. Todo poder emana do povo. Posteriormente, numa revisão que fora feita, continuou-se a pregar esta filosofia de vida, que todo poder emana do povo. Então, 46 era esta filosofia de vida. Na revisão seguinte, prevaleceu essa filosofia de vida. Muito bem. Então vamos lá. Em 1964, quando eles falam em ditadura, que não houve ditadura nenhuma, na verdade, não existiu ditadura nenhuma. Tentaram passar esta ideia, mas é uma inverdade, né? É uma inverdade. O país passava pelas mesmas circunstâncias que passa hoje, né? Eram roubos, saques, eram absurdos, desvio de dinheiro público, era a sacanagem da sacanagem, era o cúmulo dos cúmulos do que era praticado no país. O povo sofria muito e poucos tinham lucros exorbitantes, enriqueciam cada vez mais, né? Então vejam, naquela oportunidade em 64, houve uma grande mobilização de famílias que saíram para as ruas, famílias em 64, saíram para as ruas implorando pela intervenção militar. As famílias aglomeraram em milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas, pedindo, implorando para que houvesse a intervenção militar, senão o país ia acabar afundando de uma vez. Então, o que houve, na verdade, fora uma intervenção militar solicitada pelo povo em 1964, em decorrência desses mesmos políticos aí, né? De repente, de gerações passadas. E hoje eles são o presente dessas mesmas famílias políticas, né? Grandes latifundiários, coronéis, né? Que compravam deputados, senadores, governos, etc. e tal. Então, o que ocorreu? Continuou-se, esse grupo continuou a praticar as mesmas coisas que praticavam, mesmo com a intervenção militar. Bom, tanto que Roberto Marinho
o grande criador das organizações Globo, ele era um dos grandes líderes, dos grandes bilionários, grandes latifundiários, né, grandes industriais do Brasil, né, empresários, que acabaram financiando a intervenção militar. Porque eles tinham medo que os guerrilheiros, que os comunistas avançassem ainda mais e tomassem o Brasil deles. Então, eles trabalharam em benefício próprio. Eles lutaram em benefício próprio e com dinheiro na mão, né? E os militares, sem ter o que fazer, tiveram que atender o clamor do povo e interviram no Brasil. Mas não houve nenhuma ditadura. Ditadura é quando você fala em Maduro, Hugo Chávez, que eles concentram todo o poder neles. Então, o Maduro hoje, ele faz o que bem entende na Venezuela, por isso que a Venezuela está no estado que está. Né? 5 milhões de pessoas passando fome, 200 jovens foram vítimas de homicídio em confrontos com as forças venezuelanas, enfim, crianças morrendo de fome, e 800 venezuelanos todos os dias entrando no Brasil e em outros países por aí. Ditadura é Fidel Castro em Cuba, família Castro, lá ditadura, concentrava todo o poder em si. Então ele, inclusive, ele só andava fardado, ele era o grande general, o único, ele mandava e desmandava e prevalecia o que ele determinava e pronto, acabou. Quem remasse contra a maré, pum, aí é ditadura. Né? Coreia do Norte, Kim Jong-un. Kim Jong-un é um ditador, ele concentra todo o poder em cima dele. Então escreveu, não leu, o pau comeu. Né? Não remou direitinho junto com ele, pum, isso é ditadura. Naquele tempo não existiu ditadura, existiu sim o regime militar, né, que interviu no governo para cessar os roubos, os saques, as barbaridades que esses caras iam praticando. E sob o clamor do povo brasileiro, as famílias que saíram para as ruas implorando por essa intervenção. Então vejam, não é difícil. Eu venho acompanhando essa história, eu gosto muito disso. Então, por ser 30 anos policial militar, e ser militar ainda, porque estou reformado, mas continuo sendo sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu acompanho para não falar bobagem. E também, às vezes, eu ouço muita bobagem, chega a doer meus tímpanos, de pessoas leigas que falam, né, pelas culatras. Então, haviam vários grupos com diferentes ideias naquela época, né? Existiam grupos com filosofias de governo diferentes, revoltados, guerrilheiros, e os comunistas, que trabalhavam nos bastidores, né? E explodiam trem pagador, banco, matavam policiais, matavam pessoas inocentes e assim por diante. Bom, em 1988, os comunistas, no quieto, estrategicamente, trabalharam em cima da Constituição de 88. Então vejam, mas Cesário, embasado em que você afirma isso? Vou dizer. Nas constituições anteriores, estava em primeiro plano que todo poder emana do povo. Na Constituição de 88, né, já tiram o poder do povo, o poder já não emana mais do povo, mas emana dos representantes, supostos representantes do povo, que seriam eleitos democraticamente através do voto. Só que esses representantes pegavam dinheiro da Petrobras, pegavam dinheiro, né, da JBS, pegavam dinheiro de tudo quanto é lugar e, logicamente, com trilhões e trilhões de reais, né, com dinheiro em paraísos fiscais,
eles enriqueceram a família deles e eles se mantiveram no poder. Olha a estratégia. Estratégia mais do que militar. No quieto, nos bastidores, muito sorrateiramente. Então, vejam, em 88 os comunistas, né, aqueles que trabalhavam contra o Brasil, eles conseguiram distorcer a situação e o poder passou a não emanar mais do povo, mas sim, né, deram ao povo a condição de eleger os seus representantes através do voto democraticamente. Uma democracia mentirosa. Por quê? Eles compravam a situação. E diante de um povo carente e necessitado, o que ocorria? Dinheirinho, dentadura, tal, pá, depois foram cortando, mas é aquele negócio, é festa, churrasco, e pá, e quem tem dinheiro ganha eleição. Pode perceber, quem não tem dinheiro não ganha eleição. E aí, quando fomos descobrir, né, a nos atentar às situações, e foi Deus que pôs a mão, descobrimos que a Petrobras era a mina de ouro deles, a JBS e outras, Odebrecht, e tantas outras empresas que jorraram e jorraram dinheiro nos bolsos desses do PMDB, hoje MDB, né? Tenta ludibriar o povo, né? Mudou de PMDB para MDB, mas continua tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então PMDB, PSDB, PT, PRPP, outros partidos e facções, como eu costumo dizer. E eles continuam tudo sorrateiramente quietinhos. E eles continuam batendo na mesma tecla e trabalhando no sentido de se conservarem no governo, mamando nas tetas do nosso país, gastando, desviando o dinheiro dos impostos que nós pagamos o ano todo com muito sacrifício, né? E cobrando impostos absurdos aí, que você vai comprar um feijão, 40% de imposto, você vai comprar, tudo que você vai comprar, metade é imposto, né? Então, gente, nós não podemos mais acreditar nessa falsa democracia. É preciso rever a Constituição Federal e imediatamente devolver o poder ao povo. Ao povo, né? Não se pode, eles, dessa forma muito inteligente de Fernando Henrique Cardoso, PSDB, né? Fernando Henrique Cardoso é um cara, é sociólogo, um cara inteligentíssimo, que quando ele diz que ficou fora do país, que ele, né, que ele teve que fugir, todo conversa para boi dormir, viveu na França, em Paris, do bom e do melhor, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, esses caras só viveram do bom e do melhor, sabe? Quem sofreu foi o povo sofreu, porque desde aquela época eles já roubavam o país, já, sabe, desviavam dinheiro público. E aí, conforme for evoluindo as situações, ficou mais fácil para desviar o dinheiro público através de superfaturamento de obras, né? E assim por diante. Né? Então vejam, gente, como eles nunca perderam o controle, eles nunca perderam a situação, e eles impõem a força. Percebam, quando há uma manifestação do povo dentro de um direito democrático, e essa manifestação é justa porque o povo está sofrendo, e não é só caminhoneiro, não. É polícia, caminhoneiro, professor, área de saúde e tantos outros. E ainda indignação de ver tanto vagabundo, mais de 1.830 deputados que pegaram dinheiro, que estão citados na Lava Jato. Michel Temer, que hoje é presidente, é mala de dinheiro, áudio, 2 denúncias da Procuradoria-Geral Federal, enfim, vai ter que responder quando sair, tomara, se não virar pizza isso aí, não digo nada, né? O Lula já está preso, né? Democraticamente, foi julgado de forma com lisura, ninguém cerceou a defesa dele, já está preso, né? Agora tem que se tomar cuidado com o Supremo, porque existem alguns ministros que parecem que não gostam muito de ficar a favor do povo. Eles preferem
buscar jurisprudências que seja favorável ao pilantra que roubou o país, que correu com mala, caixas de dinheiro, né? Que tem dinheiro em paraísos fiscais. Não sei, é estranho, né? Que tem esquema com empresas de ônibus, JBS também, enfim, né? É uma série de... A JIF, do seu Meirelles, né? Porque ele foi o grande mentor de tudo, né? Então, agora eles impõem a força. Então me preocupa se isso que está ocorrendo agora não é uma grande armadilha, onde eles vão propor um acordo, né? Um acordo de 60 dias, né? E de repente, depois, nesses 60 dias, cria-se decretos para proibir uma nova manifestação, para proibir um novo movimento. Pensem nisso. 60 dias seria o tempo suficiente para eles se prevenirem. Vejam, nós temos que nem hoje. Hoje o Temer pousou ali, o Temer não, alguns do governo, da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal, outra lá, o almirante, comandante da Força Aérea e o ministro da Defesa do país. Estão mostrando força. É tipo assim, ó, cuidado que a batata de vocês vão assar. E aí o general já diz o seguinte, olha, se houver algum problema na questão constitucional dos direitos de ir e vir se manifestar, seremos obrigados a tomar as medidas necessárias. Ora, então, diante dessa afirmação, prendamos todos os corruptos, que eles são os causadores de tudo isso. Os grandes culpados de tudo que está acontecendo agora são os políticos. São todos esses que estão envolvidos em falcatruas, desvio de dinheiro público, roubos, saques, lava-jato e uma série de outras situações absurdas. E estão no governo ainda deliberando, estão no governo ainda tomando decisões. Ora, vejam como eles são, comunistas. Eu me lembro o Michel Temer dizer que a Guarda Nacional ia ter que intervir em algumas situações para desobstruir as rodovias. E depois ele diz que não. Hoje num discurso ele diz que não é dessa forma que eles agem. Quer dizer, ele se contradiz a todo momento. Né? O próprio ministro da Justiça dizendo que ia ter que haver intervenção. Por isso que eu gostei da Polícia Militar, porque tudo cai no lombo da Polícia Militar, a culpa de todas as crises brasileiras cai no lombo da Polícia Militar. Por quê? Ao confronto, acaba havendo conflito, etc, etc. Então eu fiquei muito feliz com a atitude do capitão no Rodoanel, que dialogou com o pessoal. E é isso que nós queremos. Nós não queremos conflito. Até porque nós, policiais militares, 99,9% estão a favor dos caminhoneiros. Só que nós temos obrigações. E já recebemos ordens, tem que cumprir. E o Código Penal Militar é muito duro. O não cumprimento de ordem vai acarretar em sanções disciplinares. Pode acarretar uma série de situações aí que vão complicar a vida do trabalhador policial militar. Trabalhador, policial militar. Pois é. Né? Então, vejam como a situação é difícil. Por isso que eu queria esmiuçar essa situação, porque eu vejo uma grande armadilha. Eu vejo que decretos podem serem criados, né? E acabam tornando crime esses movimentos, acabam tornando crime essas manifestações. E aí? Aí eles estarão embasados para jogar em cima do
Povo que tivesse manifestando, as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Força Nacional, que é composta de policiais militares, etc. Então vejam, gente, precisamos tomar muito cuidado com tudo isso aí, cara. Sabe? Muito cuidado. E os policiais estão estafados, é a folga que se perde. Toda qualquer manifestação como essa acaba mobilizando todos os policiais militares. Não tem folga, não tem descanso quase, é empenhado o tempo todo, a família fica desesperada, enfim. É um complicado, é uma complicação muito grande. Mas que é bom esclarecer para aqueles que de repente não teve a oportunidade de tomar conhecimento sobre tudo isso que eu estou colocando aqui, né? Então, o que eu estou entendendo é o seguinte: 60 dias, né? Pode ser uma armadilha ou não. E aí, o que vai acontecer? Decretos serão criados para tornarem crimes essas manifestações, essas ações, esses movimentos, né? E aí, me dá a entender o seguinte, que a democracia realmente desse país é falsa e que o que nós vivemos é aquilo que eu prego há anos. É uma ditadura governista desses grupos que nunca perderam o controle durante todos esses anos. É o que eles querem. Se não for o que eles querem, escreveu não leu, o pau comeu. Eles decidem tudo, fazem o que bem entende, né? Jogam a conta em cima do povão, das maracutaias que eles fazem, e o povão paga a conta. E o povão sofre. E o povão é que se arrebenta por culpa desses vagabundos. Então, eu gostaria de dizer, né, eu particularmente como cidadão brasileiro, cidadão democrático e dentro do meu Estado democrático de direito, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência o Ministro da Defesa, o senhor general que eu não lembro nem o nome, mas que nós precisamos prender os corruptos. Nós precisamos limpar a casa, botar ordem na casa. Aí depois sim, vamos cobrar do povão, né, as questões menores dos direitos de ir e vir e se manifestar. Questões menores, porque tem povo passando fome, tem povo sem médicos, sem medicamento. Não é agora, por causa por causa dos caminhoneiros. É há anos. O dinheirinho que era para ir lá para a saúde foi desviado. O dinheirinho da merenda das crianças foi desviado. O dinheirinho da segurança pública foi desviado. O dinheirinho da educação foi desviado. E aí, as famílias sofrem, o povo sofre de uma maneira geral. As comunidades não têm assistência social. Aí a culpa é dos caminhoneiros. Aí o grande problema é garantir o direito de ir e vir e se manifestar. De ir e vir, principalmente. Ora, vamos parar com essas hipocrisias, gente. Nós precisamos olhar para o nosso país de uma maneira mais séria. Mais séria. Firme, com hombridade. Sabe? Botar ordem na casa. E aí todo mundo vai ficar feliz, porque está todo mundo sedento por justiça. E o que menos estamos vendo é justiça. Justiça é muito pouco. Diante de um país dessa grandeza e diante de tantas barbaridades que nós assistimos nos últimos anos. E era isso que eu queria colocar para os senhores e senhoras e jovens. A história, ela vem de longe. De longe. Não é de agora. E digo, foi uma pequena fagulha do que pode acontecer no país. Se não se botar ordem na casa, não se fazer uma limpeza imediatamente e não se praticar justiça.
Porque um povo que se sente injustiçado, e demonstrou isso através dos movimentos, o povo fica revoltado. E aí, olha o que ocasiona. Já imaginaram se o movimento fosse maior? Se além dos caminhoneiros, outros segmentos profissionais estivessem envolvidos? O ano passado nós tivemos 59 mil mortes por homicídio. Então, 59 mil mortes por homicídio. Sabe o que é isso, gente? Isso é o fim do mundo. Olha o tamanho do nosso país. Guerra nenhuma mata tanto. Isso sem contar nos problemas, acidentes de trânsito, etc, etc, etc. Então, gente, é isso. Um beijo em seus corações e que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares.